Em várias passagens dos evangelhos, um padrão chama a atenção. Sempre que Jesus entrava em cena, os demônios reagiam. Alguns gritavam, outros imploravam, muitos tentavam fugir. Mas todos reconheciam algo. Sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Como seres espirituais, eles discerniam imediatamente uma autoridade que ultrapassava qualquer limite humano. Jesus não precisava se apresentar. Sua presença falava mais alto do que qualquer grito, porque os demônios reconheciam Jesus antes mesmo dos homens. Porque as trevas estremeciam diante de alguém que andava entre as pessoas como um simples carpinteiro. A resposta está em algo que vai além do natural, influência espiritual, autoridade verdadeira, um peso de glória que só pode vir de uma conexão autêntica com o Pai. E o mais impactante, essa autoridade não ficou restrita a Jesus. Ele disse: "Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões." Lucas 10:19. Isso significa que sim, é possível viver de forma que o mundo espiritual reconheça quem você é. Mas nem todos vivem assim, e muitos falam o nome de Jesus, sem carregar o poder de sua presença. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa realidade invisível. Vamos entender por que os demônios reconheciam Jesus, o que isso revela sobre a autoridade espiritual e como você pode viver com a mesma influência, não por fama, mas por comunhão. Porque no mundo espiritual não se trata de quem você diz ser, mas de quem o céu e o inferno sabem que você é. A batalha é invisível, mas a autoridade é real. E o nome de Jesus ainda faz o inferno tremer. Vivemos em uma época onde a aparência vale mais que a essência, onde é possível parecer espiritual, falar como alguém de fé, usar frases de efeito, mas viver completamente desconectado do poder real que vem de Deus. No entanto, o mundo espiritual não se impressiona com aparência. Ele responde à autoridade. E essa autoridade não se finge, não se compra, não se herda. Ela se recebe por comunhão. Nos evangelhos, os demônios reconheciam Jesus imediatamente. Bastava ele se aproximar e eles gritavam: "O que temos contigo, Filho do Deus Altíssimo?" Mesmo antes de um milagre, antes de uma palavra ser dita, algo nele já carregava peso. Esse algo era a autoridade espiritual. Uma vida tão alinhada com o Pai que nem as trevas conseguiam resistir. Mas o mais impressionante é que essa mesma autoridade foi estendida àqueles que seguem Jesus com sinceridade. O livro de Atos nos mostra discípulos expulsando demônios, curando enfermos, confrontando o mal, não por mérito, mas por identidade. Isso nos confronta com uma pergunta direta. Se você entrasse em um ambiente hoje, o mundo espiritual te reconheceria. Neste vídeo, vamos investigar profundamente o que significa ter autoridade espiritual. Você vai entender por que os demônios reconheciam Jesus e o que isso revela sobre sua própria caminhada. Comente agora: "Eu quero andar em autoridade espiritual." Curta este vídeo, se inscreva no canal Contos da Sabedoria e compartilhe essa mensagem. Porque viver com autoridade é viver com identidade. Quando Jesus falava, multidões se calavam. Quando ele ordenava, doenças recuavam. Quando ele chegava, demônios gritavam. Mas o que havia por trás dessa autoridade? Não era apenas carisma nem eloquência. Não era poder político, nem aprovação dos homens. A autoridade de Jesus vinha de um lugar mais alto, vinha do Pai. E essa conexão era inquebrável. Em João 5,19, Jesus diz: "O Filho por si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer." Isso revela um segredo profundo. A autoridade de Jesus estava fundamentada em obediência absoluta e comunhão total. Ele não andava segundo a própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. E por isso, tudo o que fazia carregava o peso da aprovação do céu. A autoridade espiritual começa na intimidade. Antes de pregar aos homens, Jesus falava com o Pai.
Antes de multiplicar pães, ele subia ao monte para orar. Antes de enfrentar demônios, ele jejuava no deserto. Isso mostra que o poder que se manifesta em público é consequência da presença buscada no secreto. O mundo espiritual reconhece quem se consagra no oculto. Em Mateus 7:29 está escrito que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os religiosos falavam de Deus, Jesus falava com Deus, os escribas sabiam a lei, Jesus era a palavra viva. Isso nos mostra que a autoridade não vem de informação, vem de transformação. O que impressionava não era o conteúdo, mas a essência. Quando Jesus entrou em uma sinagoga em Cafarnaum, um homem possesso gritou: "Sabemos quem tu és, o Santo de Deus." Lucas 4:34. Ele não havia dito nada ainda, mas sua presença já expunha as trevas. A autoridade dele não era performática, era espiritual. O ambiente reagia porque o reino havia chegado com ele. A autoridade de Jesus também estava conectada à sua pureza. Ele andava em retidão absoluta. Não havia brecha, vaidade, pecado oculto, orgulho ou corrupção. O inimigo não tinha onde se firmar. E onde não há legalidade, não há domínio do mal. É por isso que Jesus podia dizer: "Aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim." João 14:30. Outra marca da autoridade de Jesus era o amor. Ele não usava o poder para manipular, mas para libertar. Sua autoridade não humilhava, restaurava, não afastava, acolhia. Ele expulsava demônios com uma palavra, mas abraçava pecadores com compaixão. Isso revela que a verdadeira autoridade espiritual não oprime, ela liberta. Em Filipenses 2, Paulo explica que Jesus, mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si, tornando-se servo, e por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A autoridade que Jesus carregava era fruto de humildade. E é por isso que esse nome ainda hoje tem poder, não por força, mas por entrega. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que a autoridade espiritual não é algo que se impõe com gritos ou rituais. É algo que se carrega por causa da identidade. Jesus sabia quem era, e o mundo espiritual também sabia. Essa clareza de propósito é o que libera poder. Porque quem sabe quem é, não se intimida com as trevas. As trevas é que se intimidam com ele. A autoridade de Jesus era visível porque sua submissão ao Pai era total. E esse é o caminho para todos que desejam ser usados por Deus com poder real. Antes de vencer no mundo visível, é preciso se alinhar com o invisível. Porque a verdadeira autoridade espiritual nasce do céu e se manifesta na terra através daqueles que vivem em total comunhão com o reino. Toda vez que Jesus se movia, algo acontecia no invisível. Multidões podiam vê-lo como um profeta, um mestre, um milagreiro. Mas o mundo espiritual sabia quem ele realmente era. Os céus o reconheciam como o Filho amado e os demônios como o inimigo direto. Onde Jesus chegava, o reino das trevas entrava em alerta máximo, porque onde há luz verdadeira, a escuridão não consegue se esconder. Nos evangelhos, vemos cenas em que demônios gritavam espontaneamente ao ver Jesus. Não porque ele os provocava, mas porque sua presença os expunha. Em Marcos 1, 23, 24, um espírito imundo em um homem grita na sinagoga: "Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus." É como se no mundo espiritual a presença de Jesus acionasse um alarme. Isso revela algo poderoso. Jesus era reconhecido não apenas pelos milagres que realizava, mas pelo que carregava em si. O reino de Deus estava sobre ele, e isso era suficiente para provocar reação. A autoridade de Jesus não dependia do ambiente natural, era imposta no espiritual. Sua presença reordenava atmosferas e quebrava estruturas invisíveis. O que os olhos humanos não viam, os demônios percebiam imediatamente.
O reino havia chegado. Por isso temiam, por isso recuavam e por isso tentavam resistir. O mundo espiritual é mais sensível que o natural. Ele percebe o que está dentro, não o que está na superfície. E o que havia em Jesus era pureza, glória, verdade, tudo o que o reino das trevas abomina. Em Lucas 8, o endemoniado gadareno vem ao encontro de Jesus e grita: "Rogo-te que não me atormentes." Os espíritos sabiam que não poderiam permanecer ali. Eles imploram para entrar nos porcos. Essa cena mostra que, na presença de Cristo, os demônios não ditam regras, eles pedem permissão, porque quando o reino chega, o controle muda de mãos. O inferno se incomoda com a presença de alguém que carrega a autoridade espiritual real. Não é sobre volume de voz, nem sobre rituais místicos, é sobre identidade reconhecida. Os filhos da luz são percebidos nas regiões celestiais e nas trevas também. Porque não há neutralidade no mundo espiritual. Quem carrega o reino provoca reação. Isso nos leva a uma pergunta: será que hoje o mundo espiritual reage à nossa presença como reagia à presença de Jesus? Será que, ao entrarmos em um ambiente, a atmosfera muda? Será que as cadeias se estremecem? Ou será que somos invisíveis para as trevas por falta de comunhão, santidade ou autoridade? O livro de Atos nos dá uma resposta curiosa. Em Atos 19, alguns exorcistas tentam expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mas os demônios respondem: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" Atos 19:15. Isso revela que no mundo espiritual há reconhecimento e também anonimato. O céu conhece os fiéis, o inferno também. Essa realidade deve nos despertar. O reino invisível está sempre em movimento. Há uma batalha em curso, e cada cristão tem um papel nela, mas a autoridade espiritual só será visível para o mundo invisível quando for verdadeira no secreto. Não se trata de status, nem de cargo, se trata de alinhamento com o Rei. E quando isso acontece, não há treva que permaneça em paz na sua presença. Jesus não apenas vivia nessa dimensão, ele nos chamou para ela. Ele disse: "Aqueles que crerem em mim, em meu nome expulsarão demônios." Marcos 16:17. Isso não é apenas promessa, é convocação. E para responder a esse chamado, é preciso viver de forma que o mundo invisível te reconheça. Porque onde há a autoridade do reino, há perturbação nas trevas. O nome de Jesus não é uma fórmula, não é um amuleto espiritual. Ele não foi dado para ser usado como uma palavra mágica, mas como expressão de uma aliança real. Por isso, quando pronunciado com autoridade verdadeira, o nome de Jesus causa reações intensas nos céus, na terra e no inferno. As Escrituras revelam isso repetidamente. Onde o nome de Jesus é invocado com fé, o invisível se move. Filipenses 2, 9 e 10 afirma que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso não é metáfora, é realidade espiritual. O nome de Jesus carrega autoridade sobre todas as dimensões, porque está ligado à sua obediência total e à sua vitória absoluta na cruz. Quando os discípulos começaram a pregar em nome de Jesus, os sinais começaram a segui-los. Em Atos 3, Pedro cura um homem coxo, dizendo: "Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Ele não usou o nome como ritual, mas como extensão de uma fé viva. E imediatamente o milagre aconteceu. O nome de Jesus tem esse poder, mas apenas quando está ligado a um coração submisso. No mundo espiritual, nomes têm peso, mas o nome de Jesus tem um peso eterno. Ele não é apenas conhecido, ele é temido. É por isso que, ao ouvir esse nome, os demônios tremem. Tiago 2,19 confirma: "Os demônios creem e estremecem."
Eles sabem que esse nome carrega o sangue que os derrotou e a palavra que os condena. Por isso, quando alguém vive em aliança com Cristo e ora com convicção, o mundo espiritual reage. Não é a voz que causa impacto, é a autoridade por trás da voz. Quando o nome de Jesus é declarado por alguém que vive em intimidade com Ele, há libertação, revelação, transformação. As correntes que o natural não pode quebrar, o espiritual destrói pelo poder desse nome. Mas a reação ao nome de Jesus não acontece com todos. Em Atos 19, alguns judeus tentaram expulsar demônios dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." O espírito maligno respondeu: "Jesus eu conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" E os atacou. Isso mostra que o nome de Jesus só tem efeito quando há conexão. O uso sem relacionamento é perigoso e ineficaz. É por isso que a autoridade espiritual não se simula. O nome de Jesus só carrega impacto quando quem o usa está debaixo da mesma obediência que ele viveu. Isso nos alerta. Não basta conhecer o nome, é preciso andar com ele. Não basta citar versículos, é preciso viver a palavra. Não basta clamar, é preciso permanecer em aliança. Quando Jesus enviou os discípulos, disse: "Em meu nome expulsarão demônios." Marcos 16:17. Mas antes disso, ele os formou, os ensinou, os treinou, os confrontou. A autoridade espiritual não é automática, é processual. Vem de uma vida de cruz, de renúncia, de fé ativa. Vem de uma trajetória com Deus que molda o interior antes de manifestar poder exterior. Quando vivemos debaixo desse nome com integridade, o mundo espiritual reconhece, portas se abrem, correntes se rompem, mas também há resistência, porque o nome de Jesus incomoda. Ele é vida para os que creem, mas juízo para os que o rejeitam. Por isso, toda vez que o nome de Jesus é proclamado com fé, o reino avança e o inferno reage. Em tempos onde muitos querem poder sem cruz, influência sem consagração, milagres sem renúncia, o nome de Jesus nos confronta. Ele é caminho, verdade e vida. E isso exige rendição total. Mas quando essa rendição é verdadeira, o nome que já venceu a morte continua vencendo todos os dias, e cada vez que o invocamos com fé, o reino se manifesta e as trevas não resistem. O mundo espiritual é real e inteligente. Ele discerne quem está apenas usando o nome de Jesus e quem realmente anda com ele. Foi isso que ficou claro em Atos 19, quando os filhos de Seva tentaram expulsar um espírito maligno e ouviram: "Jesus eu conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" Atos 19:15. O resultado: foram atacados, feridos e envergonhados. O nome de Jesus saiu da boca deles, mas não havia autoridade por trás da fala. Esse episódio nos confronta. Nem todos que falam sobre Deus são reconhecidos no reino espiritual. Nem todos que aparentam ter fé, de fato vivem pela fé. Existe uma diferença entre ter aparência de piedade e ter vida com Deus. E é por isso que o inferno só respeita quem tem raiz, não quem tem performance. Jesus falou disso de forma direta. Em Mateus 7:22-23, ele diz: "Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E então lhes direi: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." A chave está aqui. Jesus não reconhece quem vive na prática do pecado, mesmo que use o seu nome. Isso nos leva a uma verdade simples, mas poderosa. A autoridade espiritual não vem do cargo, vem do caráter. Não nasce de posição, nasce de comunhão. É possível estar em uma igreja, saber versículos, liderar grupos e ainda assim ser irrelevante no mundo espiritual. O que determina a autoridade não é o que os homens veem, mas o que o céu reconhece. No mundo espiritual, há reputações invisíveis. Paulo era conhecido no inferno. Por quê?
porque sua vida era marcada por renúncia, oração, jejum, entrega, confronto com o pecado, coragem diante da perseguição. Ele não apenas falava sobre Cristo, ele carregava Cristo dentro de si. E isso fazia com que os demônios o reconhecessem. Por outro lado, muitos hoje vivem de performance espiritual. Usam o nome de Jesus como selo para seus próprios desejos. Constroem ministérios sobre carisma e não sobre consagração. Mas a autoridade verdadeira não pode ser imitada. Pode até haver seguidores, curtidas, aplausos, mas no mundo espiritual não há reação, porque não há raiz. O inferno sabe a diferença. Ele conhece os filhos da luz. Sabe quem é frágil, quem é dissimulado, quem está brincando com o nome que carrega a glória. E por isso, muitos enfrentam guerras que não conseguem vencer, porque estão lutando sem cobertura, sem identidade, sem aliança real com Cristo. Não basta mencionar Jesus. É preciso viver em Cristo. A autoridade espiritual vem do quebrantamento, de viver uma vida transparente diante de Deus, de obedecer quando ninguém vê, de lutar contra o próprio orgulho, contra o pecado secreto, contra as intenções erradas. Quem vive assim, mesmo sem palco, tem peso no mundo espiritual, porque a autoridade é fruto de cruz, e a cruz não se improvisa. Talvez hoje você se pergunte: por que minha oração não gera impacto? Por que não vejo libertações? Por que parece que o inimigo não se importa com a minha vida? A resposta pode estar aqui. A autoridade espiritual vem de alinhamento com o céu. Não se compra, não se finge, não se herda. Ela nasce da comunhão, cresce na obediência e se manifesta na submissão. Não é sobre ser reconhecido pelas pessoas. É sobre ser conhecido por Deus e respeitado pelo mundo espiritual. Quando você vive de forma íntegra, fiel, consagrada, mesmo no silêncio, mesmo na luta, o inferno te reconhece. E a presença de Deus em você começa a causar impacto onde você estiver. Porque quem anda com Cristo de verdade, carrega sua autoridade onde pisa. Em um mundo saturado por discursos, o que realmente causa impacto é a autoridade. Não a que vem de títulos religiosos, nem a que nasce de experiências emocionais, mas a autoridade que vem do céu, aquela que o mundo espiritual reconhece e respeita. A grande pergunta é: como alguém comum hoje pode viver com essa autoridade espiritual real? A resposta começa com uma verdade simples. A autoridade espiritual nasce da intimidade com Deus. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15:4. A autoridade não se conquista, ela se recebe por meio da permanência. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais carregamos a presença dele. E onde há presença real, há autoridade real. A autoridade também vem da submissão. O centurião romano, ao pedir a cura do seu servo, disse algo que chamou a atenção de Jesus: porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Mateus 8:9. Esse homem entendeu um princípio espiritual: só tem autoridade quem está debaixo dela. Se queremos autoridade no mundo espiritual, precisamos viver debaixo da autoridade da palavra e do Espírito. Outro fator fundamental é a obediência. Não adianta conhecer as Escrituras se não vivemos o que está escrito. A obediência diária, nas pequenas e grandes decisões, constrói uma vida sólida diante de Deus. E é isso que nos torna confiáveis aos olhos do céu. Quando obedecemos, mesmo sem aplausos, estamos nos posicionando no reino como soldados prontos para a batalha. A autoridade espiritual também cresce na santidade. Não uma santidade fingida, baseada em aparência ou religiosidade, mas uma vida separada para Deus, que luta contra o pecado, que se arrepende com sinceridade e que busca viver em retidão. O inferno respeita os que vivem o que pregam. A santidade protege, purifica e fortalece o espírito, e não podemos esquecer do poder do Espírito Santo.
Jesus disse que receberíamos poder quando o Espírito viesse sobre nós. Atos 1:8. A autoridade não vem da carne, nem da nossa força. É o Espírito Santo que nos capacita, nos guia, nos reveste e nos usa. Uma vida cheia do Espírito é uma vida que provoca movimento espiritual onde quer que passe. A oração também é uma fonte de autoridade. Não apenas orações repetidas, mas oração com entendimento, com fé, com entrega. Orar é estar em alinhamento com o céu. É guerrear no invisível. É discernir o que está por trás das batalhas naturais. Quem ora com constância e profundidade se torna sensível à vontade de Deus e forte diante das obras do inimigo. Outro ponto vital é a identidade. Jesus foi reconhecido pelos demônios porque sabia quem era e vivia a partir dessa identidade. Muitos cristãos vivem como se fossem órfãos espirituais, esquecendo que são filhos do Rei. Quando você tem convicção de quem é em Cristo, sua postura muda, sua fé muda, sua atmosfera muda. O inimigo teme quem vive como filho de Deus. Por fim, a autoridade espiritual é visível na prática do amor. Parece simples, mas é profundo. Jesus venceu o mal com amor, perdoou na cruz, tocou leprosos, restaurou pecadores e nos chamou para fazer o mesmo. Quem ama com verdade, quem serve com humildade, quem perdoa com sinceridade, carrega uma autoridade que o mundo espiritual não pode imitar nem resistir. Em um tempo de superficialidade, Deus está levantando pessoas de profundidade. Não é sobre fama, é sobre função. Não é sobre palco, é sobre presença. O que nos dá autoridade hoje é viver como Jesus viveu, em intimidade, obediência, santidade, identidade e amor. E quando esse estilo de vida se torna real em nós, até o inferno reconhece e se cala. A verdadeira autoridade espiritual não se constrói diante dos homens, mas diante de Deus. Não é medida por likes, aplausos ou cargos. É medida no secreto, nas escolhas diárias, na comunhão constante com o Pai. Jesus não precisava dizer quem era, o mundo espiritual já sabia. E Ele nos chamou para seguir esse mesmo caminho. Viver de forma que nossa identidade fale mais alto do que nossas palavras. Se hoje o céu e o inferno olhassem para a sua vida, o que veriam? Um nome citado ou uma vida entregue? Uma voz vazia ou alguém cheio da presença de Deus? Lembre-se, os filhos da luz são conhecidos onde mais importa, no reino invisível. E quando a presença de Deus habita alguém, até o mundo espiritual se curva em reconhecimento. Se essa mensagem tocou você, comente agora. Eu quero ser reconhecido no mundo espiritual. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa despertar e inscreva-se no canal Contos da Sabedoria para receber conteúdos que revelam o poder invisível da fé, porque a maior influência é aquela que nem sempre se vê, mas o céu inteiro reconhece.